Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Fique aí que a reunião virtual já vai continuar. Mas antes eu quero fazer um convite especial para você. Está chegando um evento muito especial. É a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil. A Convenção Nacional é um ideal de mais de meio século. São milhares de vidas transformadas para melhor e despertares que representam um sonho vivo. Convide aí o jovem, a jovem mais próximo de você. Quer saber mais? Acesse o site. Muito obrigado. Olá a todos, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais este estudo do ensinamento sagrado Homem, Filho de Deus. Tudo acontecendo de forma harmônica na nossa vida, acontecendo de forma onde tudo, através da manifestação do amor de Deus, da aceitação de Deus em nossa vida, as coisas fluem, né? Que as coisas fluam bacana, ok? Sejam todos bem-vindos então, muito obrigado mais uma vez a esse nosso estudo sagrado, que hoje nós temos como tema: ser rico verdadeiramente é possuir liberdade de ação. Esse é o nosso tema de hoje. O que para você é ser verdadeiramente rico? Ter muitas posses, imóveis, bens, ter o bolso cheio, conta bancária bombando, é isso que é ser verdadeiramente rico? Dentro do ensinamento sagrado Seichoné, ensinamento sagrado Homem, Filho de Deus, o entendimento é um pouco diferente. O que é ser genuinamente rico, verdadeiramente rico? Para isso, vamos estudar no Convite à Felicidade, volume 2, tá bem? Vocês, por favor, todos os livros, né, todas as literaturas que nós usarmos e citarmos aqui, vocês podem entrar aí no site da Seichoné, procurar lá a livraria e adquirir o livro que nós estamos estudando, e alguns que são, tantos eu aqui, outros preletores citados, vocês podem entrar, né, na livraria, tá bem? Vamos lá então. Dentro desse tema, ser verdadeiramente rico é possuir liberdade de ação,
Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, neste livro, no capítulo 9, né, que o tema é bacana, convite a uma vida longa e feliz. É o que a gente merece, certo? Por falar em merecer, a pergunta que eu sempre faço, você sabe, se aceita como filho de Deus? Sim? Bacana. Se nós, mais uma vez, como sempre a gente fala, somos herdeiros de todos os atributos de Deus, por sermos filhos de Deus, possuidores de todos os atributos magnânimos e maravilhosos de Deus, obviamente, quando nós fazemos as nossas orações, rogando a Deus a manifestação do nosso Deus interior de toda essa sabedoria, harmonia, provisão, saúde, quando a gente roga a Deus, na verdade, a gente está entendendo, né? Aliás, na verdade, a gente deveria entender, deveria saber que nós somos filhos de Deus. Se eu tenho fé em Deus e eu sou filho de Deus, obviamente eu tenho que ter fé em mim, que sou filho de Deus. Mas a gente às vezes dá uma terceirizada, né? Bota Deus, só que eu e Deus somos um só, né? A gente às vezes terceiriza, bota Deus, né, fora, Deus me ajuda, Deus por favor provê, Deus isso, Deus aquilo, quando na verdade, se eu sou filho de Deus, me aceito como filho de Deus, sou sabedor de que sou filho de Deus e tenho essa convicção, então, se eu acredito em Deus, se eu tenho fé em Deus, obviamente, tenho que ter fé em mim, acreditar em mim e fazer as coisas, deixarem as coisas acontecer. Mas caindo aqui dentro do nosso tema do livro, né? Convite à felicidade. E aqui o tópico, como eu já falei, convite a uma vida longa e feliz. Tem aqui um subtópico com o mestre. A gente já começa abordando o tema do nosso estudo. O verdadeiro rico é aquele que possui a liberdade. Está no capítulo 9, nesta minha edição aqui, na página 65. Vamos lá, então, para aquilo que o Sagrado Mestre escreve. O verdadeiro rico é aquele que possui a perfeita liberdade. Não é aquele que possui dinheiro ou bens em abundância. Aí já deve ter frustrado algumas respostas do começo lá. O que eu perguntei, quando eu perguntei, né? O que é realmente ser rico para vocês, né? Para nós. Aí o mestre escreve, então, que ser verdadeiramente rico é aquele que possui a perfeita liberdade, não é aquele que possui dinheiro ou bens em abundância. São muitas as pessoas que ainda não compreendem isso e, quanto mais enriquece, mais se prendem à riqueza. Olha aí, quanto mais enriquece, mais se prendem à riqueza. Ficam apegados, ficam agarrados. Começam a perder o sono, de não perder, de não cair, de não cair a sua, né, o seu montante investido, o retorno dos seus, né, investimentos. A sua empresa está sempre aumentando o faturamento, não cair faturamento, aquelas coisas que a gente apega, né? Tem um carro de determinado modelo ano, quero um carro, não posso baixar o modelo, tem que ser daqui para cima, e fica agarrado, apegado nisso, fica preso nisso. Aí o mestre escreve o seguinte, continuando, são muitas as pessoas que ainda não compreendem isso e, quanto mais enriquece, mais se prende à riqueza, tornando-se escravas da riqueza e julgando-se ricas, levam uma vida de submissão. Vida de submissão, empreendedor, o que é isso? Ué, você está submisso aos bens materiais. Você está submisso ao que você amealhou até esse momento, e você está agarrado na sua conta bancária, você está agarrado no carrão, você está agarrado naquele imóvel e está querendo mais imóveis, você está agarrado a esse status que você alcançou na pirâmide, né? Na pirâmide social, e aí você fica preso, você fica escravo, você fica submisso aos bens materiais, você já perdeu a sua naturalidade, você perdeu a liberdade de escolha, agora você é refém do quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quando você fica refém da matéria, você perdeu a sua liberdade. Perdendo a sua liberdade, como você já percebeu, né? Nós já percebemos aqui no estudo, nós não somos genuinamente ricos.
Continuando então, o mestre escreve: a vantagem de possuir coisas é comumente anulada pelo prejuízo de perder a liberdade. Entendeu? Acumulou, está preso. E aí você está preso fazendo seguros, você está preso mentalmente em não ser lesado, você está preso mentalmente em não declinar, né? Não decair na sua, como eu falei, na sua pirâmide, né? Nos degraus da sua escalada social e do amealhar os bens materiais. E aí você então começa a perder a liberdade devido à preocupação de possuir. E aqui ele não está falando que não é para ter. Ele está falando do apego. Em vez de você possuir, se você perceber, você passou a ser possuído. E é isso que nós estamos estudando em relação à verdadeira liberdade, de ser verdadeiramente rico, com essa manifestando e possuindo, né, essa verdadeira liberdade. Por isso que ele escreve aqui: a vantagem, então, repetida, de possuir coisas é comumente anulada pelo prejuízo de perder a liberdade devido à preocupação de possuir. É por isso que o budismo dá valor à não posse. Esta, porém, não significa pobreza, pois quem é pobre sofre. Por sua vez, preocupando-se com a sua pobreza, fica apegado, preso, fica possuído pela pobreza. Aí o mestre escreve então aqui no final desse tópico: o verdadeiro rico é aquele que, sem se apegar à pobreza, sem se apegar à riqueza, consegue livremente possuir as coisas conforme suas necessidades. Repetindo: o verdadeiro rico é aquele que, sem se apegar à pobreza, sem se apegar à riqueza, consegue livremente possuir as coisas conforme sua necessidade. Nós temos que entender, né, como diz aquela música do Frejá lá, do antigo Barão Vermelho, a gente tem que mostrar para o dinheiro quem é que manda em quem. A gente tem que mostrar para a matéria quem é que manda em quem. Se eu tenho certeza da minha liberdade, se hoje eu quebrar, vier a falir, perder emprego, perder alguma coisa, ter que vender alguma coisa para poder pagar contas, folha de pagamento, vende o carrão, pega um carrinho, né? Vende lá um terrenão, vai para um terreninho, um apartamentão para um apartamento menor. Se tiver que fazer isso, você faz isso com total desapego e liberdade, sabendo que, como filho de Deus, possuidor de todos os atributos, e tendo essa liberdade de poder escolher, decidir, recomeçar. Recomeçar com a certeza, ou continuar, né, faz os ajustes e continua com a certeza de que eu, como filho de Deus, sou possuidor de toda capacidade. Sou inspirado pela sabedoria de Deus, tenho boas ideias e vou com certeza enxergar uma oportunidade, perceber uma oportunidade e agarrá-la e fazer as coisas acontecer de novo, porque dom, talento, capacidade de trabalho de realizar, todos nós temos. A gente traz de fábrica, né, essas pecinhas, né, uma delas é a coragem, a gente já traz de fábrica, alguns acessam, outros não. Aí você tem coragem de exercer a sua liberdade e, através dela, fazer suas escolhas e ter certeza que você dá jeito em qualquer perrengue que pintar na sua vida. Qualquer problema, qualquer desafio, eu tenho liberdade para mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de empreendimento, variar os meus investimentos. Por quê? Porque eu sou verdadeiramente rico por ser filho de Deus, saber que a matéria não existe, eu como filho de Deus sou possuidor de todos esses atributos, e aí através desta verdadeira liberdade, não ficar escravo. E hoje, né, nesse momento maluco que a gente vive, quantas e quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas que não enxergam possibilidades, quantas pessoas não percebem oportunidades. Por quê? Porque estão embotadas no apego à matéria. Os negócios estão indo mal, meu restaurante fechou, meu negócio não abro 100% do que eu abria antes, funciona, né, com uma redução de carga horária, fecham-se aqui, fecham ali,
algumas coisas e muitas das pessoas deprimidas, tristes, infelizes, pensando em suicídio. Por quê? Porque não tem a verdadeira liberdade do Filho de Deus. Em vez de possuir a matéria está possuindo a pessoa. E nós, como seres espirituais, essa é a verdadeira, né, existência, o espírito. Podemos, através desse fortalecimento espiritual, enxergar, né, uma nova oportunidade. Aquela história, né? Abre os olhos para o mundo, né? Amplia o teu recipiente mental, fortaleça o seu espírito conectado com a vida de Deus, com a grande vida universal, que está aí, girando, oportunizando um monte de coisas, e aí a gente tem que estar firme, com o espírito firme, o espírito liberto e firme de que, opa, pintou o problema, eu consigo resolver. Já está resolvido. Eu preciso sintonizar o meu espírito com, né, a minha mente, com a grande vida do universo, e fazer as coisas acontecerem. Possuir coragem, possuir liberdade, possuir coragem de, através dessa liberdade, mudar se for preciso, corrigir se for preciso, adequar se for preciso. Nunca perca esse norte. Não sou eu que faço as minhas obras, é Deus através de mim. E aí vem aquele pacote todo, né? De generosidade, de confiança, de coragem, de convicção, determinação, de fé, tudo isso para suportar a mudança, suportar o teu trabalho de fazer as coisas acontecerem do jeito que você merece. Por isso que ele fala aqui, né? A vantagem de possuir as coisas é comumente anulada pelo prejuízo de perder a liberdade. Quando eu era garoto, né? Meu pai tinha uma lanchonete aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, zona sul de São Paulo, e um dos frequentadores lá era muito engraçado, o rapaz. Ele tinha um carro, na época lá, um Fusca, né? E ele cuidava maravilhosamente bem deste Fusca. Se chovesse, ele não tirava o carro da garagem. Se ele tivesse saído, ele percebesse que ia chover, ele voltava para casa, da onde ele estivesse, e guardava o carro na garagem para não molhar o carro. E se acaso a chuva pegasse no meio do caminho, ele voltava para casa, a primeira coisa que ele fazia não era nem entrar em casa, era na garagem mesmo, enxugar tudo, bonitinho, limpar, porque ele tinha um amor incomensurável por aquele Fusca. Realmente o carro era lindo, verde, bonito, as rodas com arinho, o calotinho, tudo brilhando, os cromados, tudo bonito, né? Mas ele vivia o carro, ele não vivia a vida dele. Ele não tinha liberdade nenhuma, nenhuma. Era tudo em função do carro. A namorada não podia comer nada dentro do carro. Os sobrinhos jamais entravam naquele carro se estivesse comendo alguma coisa, né? Perdia o humor quando alguém, por acaso, entrava com o pé sujo dentro do carro. Era muito engraçado. E o povo fazia isso, às vezes, até de propósito, para irritar, porque ele estava possuído pelo carro, né? Pela matéria. Não tinha liberdade de usufruir o conforto, né? Tudo aquilo que aquele carro poderia propor, mas não, ele ficava escravo da estética do carro, né? Do asseio do carro, até mesmo ele não era tão cuidadoso como era com o bendito carro. Será que a gente não faz isso também com o nosso emprego, com o nosso empreendimento, com o nosso físico? A gente fica escravo da matéria. E aí a gente não exerce a verdadeira liberdade de ser rico, ok? Continuando aqui, o mestre escreve o seguinte, no segundo tópico aqui. Matéria é nada, não possuir, possuindo. Aí já começa a dar um trato, né? Os achismos aí, né? Como é que é isso? Que maluquice é essa? Não possuir, possuindo. Vamos lá. Quando Jesus disse, bem-aventurados os Sagrado Mestre escreve, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, referiu-se às pessoas com espírito de não posse e não aos pobres. Entenderam?
Não é o pobre de não ter nada, é o pobre de não ter apego, de não ser escravo da matéria, desapegado, solto. Por isso que ele escreve aqui, referiu-se às pessoas com espírito de não posse. E aí ele escreve, né, com uma caixa diferente aqui. Quem possui é possuído. Se possui esposa, é possuído pela esposa. Se possui esposo, é possuída pelo esposo. E se teimar que não possui nada, essa pessoa será possuído pelo nada. E aí você fala, esse papo está ficando louco, proletor. Então vamos lá, devagarinho para entender a coisa. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, referiu-se às pessoas com espírito de não posse. Nada me pertence, nada me pertence. Até porque aquele jargãozinho, aquela piadinha, lembra? Quando a gente desencarna esse mundo e muda, né? Vai lá para o plano espiritual, você não leva o carro, a casa, o emprego, os títulos, os status, os cargos de emprego, né? Não leva nada. Nem o corpo você leva, fica lá, né? Bonitinho, 7 palmos abaixo. Hoje agora são gavetas de concreto para baixo. Né? Ou seja, não vai, a matéria não sobe, só sobe o espírito. Por quê? Porque ela não tem, ela é importante para a nossa evolução aqui, sim, mas para contribuir, não para sermos possuídos e escravos dela. Por isso que ele escreve aqui, quem possui é possuído, se possui esposa é possuído pela esposa, se possui esposa é possuído pelo... Se possui, né? Esposa é possuído pelo esposo. E se teimar que não possui nada, a pessoa será possuída pelo nada. Importante é o espírito de não possuir, possuindo. Ué, como é que é isso? Ué, você não tem, mas você tem. Por que você tem? Porque a hora que você precisa, quando quer, quando, né, há necessidade, a coisa acontece, a coisa se manifesta. Possuir é reconhecer a matéria. Possuir é reconhecer a matéria. Mas se a matéria não existe, como é que eu possuo? Então você não possui. É simples assim. Está aqui para te servir. Né? Aí ele escreve, não possuir é não reconhecer a matéria. Matéria é nada. E quem está chegando no ensinamento sagrado já sabe que existe só o que vem de Deus, o que é de Deus e o que vem de Deus, vertical, imagem verdadeira. Nesse mundo aqui horizontal, que é o fenômeno, que é onde a matéria se manifesta, é nada, não existe. Mas como não existe? Não, existe fenomenicamente falando, mas ele não existe genuinamente, por quê? Porque a matéria é nada. Pirei. Então tá, então você cai dentro dos livros e estuda direitinho para entender isso aqui, ok? Por isso que ele escreve, então, não possuir é não reconhecer a matéria. Por isso que ele fala possuir não possuindo. Você utiliza, você usufrui, você estuda, você cresce, você desenvolve, você aumenta, né, tua inteligência, os seus conhecimentos, bota isso à frente e isso tem que ter sempre, né, no bojo disso, né, no sustentáculo disso, levar benefício, satisfação, conforto ao maior número de pessoas possível. Por isso é que nós estamos aqui, para contribuir para a evolução da humanidade, para a evolução, né, do ser humano, da sociedade como um todo. E aí cumpriu-se a missão. Até logo. Né? Por isso que é muito legal o que professor Katsumi Tokuhisa escreve no livro Todos Podem Ter Sucesso. O professor era médico, né? Depois ele se tornou um grande discípulo do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, né? E no tópico o que é a verdadeira provisão infinita, na página 157, que está no capítulo Prospere à Vontade, o professor Katsumi escreve o seguinte: não é que todas as coisas se reúnem ao nosso redor de forma ilimitada, mas que tudo aparece conforme a necessidade e desaparece ao cumprir a finalidade. Ele até faz aqui um comentário. No meu primeiro, professor Katsumi Tokuhisa, no meu primeiro contato com o livro A Verdade da Vida, que é a coleção A Verdade da Vida, né, que nós aqui no Brasil temos do volume 1 ao 40, vejam lá, né, no site da livraria da Seiichi Onoye, li sobre provisão infinita e pensei que isso seria receber diversos bens infinitamente. Se recebemos tudo o quanto quisermos, certamente teremos dinheiro e objetos ilimitadamente. Assim pensei de forma bem simplista e achei isso maravilhoso.
Aí, o professor Katsumi escreve o seguinte: entretanto, os bens não vêm de forma tão simplista. Então, enquanto lia continuamente os livros sagrados, fui percebendo que tal pensamento estava errado. E aí ele cita aqui um texto do livro. Não se deve ser ganancioso. Alguém torna-se ganancioso quando não compreende que em seu interior já existe tudo. Nosso interior já existe tudo. E é daí que vem essa liberdade genuína, porque a gente já possui tudo. Se agora eu perco alguma coisa, perder entre aspas, porque na verdade eu não possuo, porque a matéria não existe, se eu perco alguma coisa, é porque essa coisa já cumpriu a missão comigo até logo, eu já tenho outro desafio, tenho uma outra, um outro objetivo, uma outra necessidade a ser feita. E eu preciso aceitar isso e fazer as coisas acontecerem. Por isso que ele escreve aqui: alguém torna-se ganancioso quando não compreende que em seu interior já existe tudo. Dizer que tudo pertence a mim não significa que tenho tudo sobre os meus ombros. Dizer que tudo pertence a mim não significa que tenho tudo sobre os meus ombros. Refere-se à situação do paraíso em que tudo aparece conforme a necessidade. Tudo aparece conforme a necessidade e desaparece após desempenhar a sua função. E aí ele conclui, Se tudo aparece e a hora que cumprir a missão desaparece, então essa é a verdadeira riqueza. E eu tenho essa liberdade de entender e aceitar isso e deixar as coisas fluírem. A vida de Deus é fluir. É deixar o fluxo acontecer naturalmente. Ao ler isso, percebi que eu estava errado, o que eu considerava ser provisão infinita era ganância e não a verdadeira provisão infinita. Daí é que ele escreve aqui, Tudo aparece conforme a necessidade e desaparece ao cumprir sua finalidade. Assim aprendi que esta é a verdadeira provisão infinita. Manifesta-se na hora necessária, na quantidade necessária, de acordo com a necessidade. A verdadeira riqueza, ela se manifesta na hora necessária, na quantidade necessária, de acordo com a necessidade. Eis a verdadeira provisão infinita. Ok? E aí é o que é o legal que ele escreve assim: o homem é filho de Deus, assim aprendemos, portanto, nós que somos filhos de Deus, herdamos dele tudo que ele possui. Quem possui é Deus. Eu, como sou filho de Deus, possuo tudo o que Deus possui, porque eu, como filho de Deus, também sou Deus e também possuo tudo. Sendo Deus infinita riqueza, o homem que é filho de Deus possui também riqueza infinita. Temos necessidade de conscientizar claramente isso. O ser humano possui capacidade infinita. Possui, mas se não conscientizar disso, não conseguirá usar essa conscientização, essa capacidade. A capacidade, então, infinita do ser humano se desenvolve através da sua conscientização. Por mais que possuamos capacidade, se não a reconhecemos, ou seja, se não conscientizamos disso, não conseguimos usufruí-la. O mais importante, e aqui está a chave do sucesso, chave da riqueza. O mais importante para obtermos a provisão infinita é, antes de tudo, nos conscientizarmos que dentro de mim existe tudo. Tudo dentro de mim. Por isso que eu manifesto, eu procuro manifestar, quando a gente não tem essa capacidade, essa convicção, de ser filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. Eu tenho que ter essa consciência. Quando eu tenho essa consciência, eu manifesto essa liberdade. Porque se acaso acontecer de eu perder algo, emprego, investimento, grana, o meu empreendimento, o meu investimento, seja lá, no comércio, a empresa, eu não posso simplesmente desistir da vida. Se isso aconteceu, isso é resultado do que eu tinha na minha mente, isso é resultado das minhas convicções, o perder, isso aconteceu por causa disso, daquilo, do governo, da infecção, da variação comercial, do dólar lá nos Estados Unidos, do euro, da China. Nós estamos onde devíamos estar porque nossa mente nos levou para isso. E quando eu tenho essa liberdade, através dessa consciência de que eu não possuo nada, não sou escravo de nada, tudo aqui está para me servir, cumpre a missão, vai embora, as coisas acontecem. Porque naturalmente a vida de Deus vai se manifestando. Eu tenho essa consciência, aceito, dou uma polida das minhas capacidades, dos meus talentos, boto lá as minhas capacidades, todas as minhas valências para fora,
adquiro outras, desenvolvo outras e opa, estou eu de novo no jogo. Passo a ser um player importante no negócio. Porque o mundo não ia ser bacana sem você estar nele. Como você está nele, faz as coisas acontecerem legal. Simples assim. Aceita, eu sou filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. E a verdadeira riqueza vem dessa liberdade de entender, aceitar e deixar as coisas fluírem. Não é para ser negligente, não estou falando isso. Não é para ser negligente, indolente com as coisas, não. Você tem que ter responsabilidade e comprometimento sim, porque tudo é vida de Deus. Mas à medida que as coisas vão acontecendo e as missões, né, vão sendo cumpridas, né, as tarefas vão sendo cumpridas, vão ter novos desafios. Aí acontece. E aí acontece, opa, peraí, preciso dar uma reciclada, preciso entender, preciso voltar para o jogo, preciso, opa, não é mais por aqui, é por aqui, então vamos embora. Entenderam? E aí as oportunidades vão se manifestando. Por isso que ele fala então que possuir, né, não possuir é reconhecer não possuir é não reconhecer a matéria é nada. E aí, hoje a gente vive numa condição bacana, né, que está mostrando justamente para isso. Lembra antes da pandemia, de você comprou aquele relógio bonitão, qualquer marca, comprou lá um Bulgari, top, né, para você botar no pulso, aí chegar naquele restaurante chique, esticar lá e chamar o garçom, por favor, só para mostrar o relógio novo. Quanto tempo você não leva ele para passear? Né? Em casa já está 1 ano e meio aqui, né? E as meninas que compraram lá aquele sapato lindo, aquele Lobotan, salto 15, sola vermelha, quanto tempo você não tira do armário para levar ele para passear? Ao contrário, né? Agora fica de pantufa com orelhinha dentro de casa o tempo todo. Né? Os meninos, aqueles paletó, aqueles conjuntos, aqueles costumes, né? Hermenegildo Zenha, Ricardo Almeida, aquela coisa toda. Quanto tempo você não tira? Talvez você já nem caiba mais nele, por estar 1 ano e pouco lá no armário pendurado. Né? Passou lá, fez lá um crediário em 10, meteu lá no cartão, bacana, já pagou e não levou ele para passear 2 vezes. Adiantou, ficou possuído pela matéria e todo mês possuindo, quando vinha o cartão de crédito lá, as parcelas, e não usufruiu. Essa é a prova de que a matéria é nada. Possuir é nada. Não podemos ser possuídos pela matéria. E aí a gente está evoluindo para entender que essas coisas são exercitar desapego, adaptar a novas condições de trabalho, a novos investimentos, a adequar as coisas. Porque se você ficar possuído pela matéria, você não enxerga a oportunidade. Você fica travado. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair disso, isso aqui não pode, isso aqui eu não mereço, não é isso. Eu não trabalhei tanto para chegar nesse momento agora da minha vida, trovar com isso. Mas se está manifestando é porque você tem condição de sair. Aceita isso. Tua liberdade de escolha, teu livre-arbítrio, essa pecinha você traz de fábrica também. Nós trazemos de fábrica também. Agora, para escolher certo, a gente precisa estar conectado com Deus. Que essa grande vida universal, que nos oportuniza, né, um monte de possibilidades. Liberdade genuína. E aqui, voltando para o nosso convite à prosperidade, volume 2, na página 66, o Sagrado Mestre escreve o seguinte: para tornar real a riqueza. Estou rico agora. Se você fizer essa mentalização, a riqueza lhe surgirá do nada. Lembra? A gente falou que matéria é nada, se a matéria é nada. E aí no outro livro aqui, Todos Podem Ter Sucesso, o professor Katsumi escreve: tudo que eu preciso aparece na hora certa, na quantidade certa, no momento certo. Cumpriu a missão, foi. E aí outra situação nova se manifesta, outra oportunidade para crescer e desenvolver aparece. Por isso que o Sagrado Mestre escreve aqui então: estou rico agora. Se você fizer essa mentalização, a riqueza lhe surgirá do nada. Mas se em seguida você pensar, isso é mentira, nada obterá. Aí ele continua escrevendo aqui: muitas pessoas não conseguem realizar seus desejos porque não acreditam que eles serão realizados. E por esse motivo, logo após o desejarem, pensam, não terei isso. Você deseja, você joga para frente. Ao mesmo tempo que você deseja, você não tem fé na sua capacidade infinita. E aí você fala, mas eu acho que eu estou exagerando. Eu acho que o momento não é para isso. Não estou com essa bola toda, não.
e aí você joga por terra o que você mentalizou. Vamos recuperar de novo para entender bacaninha como é que faz as coisas. Muitas pessoas não conseguem realizar seus desejos porque não acreditam que eles serão realizados. E por esse motivo, logo após o desejarem, pensam, não terei nada disso. Se eles fazem desse pensamento o mais forte e fazem, né, desse pensamento o mais forte e o mais duradouro. Ou seja, pensa no primeiro momento, estou rico agora. E fica mentalizando. Mas em seguida, a pessoa vai, isso é mentira, eu não estou com essa bola toda, não estou com essa força toda. Por isso que ele escreve aqui, se você não acredita que eles serão realizados, logo após você desejar, e aí você, na sequência, fica pensando, não terei nada disso. Aí você ficou mentalizando lá, sou rico agora, 5, 10, 15 minutos. E passou as outras 23 horas e tanto da tua vida, inclusive o sono aí, pensando, não deu certo. Porque às vezes você pensa e acha que é lâmpada mágica, né? Que você esfrega assim, já aparece a riqueza, aparece o emprego, aparece os clientes, aparece o contrato fechado. Mente, tem que plantar agora para colher amanhã. Não existe o gênio da lâmpada, o mago da lâmpada, não existe. Existe a certeza de que a riqueza existe. Existe a certeza de que a riqueza existe. Existe a certeza de que eu, como filho de Deus, sou possuidor de todas as coisas. Existe a certeza de que Deus já me deu tudo. Legal. Agora, para manifestar isso, eu preciso fazer todo esse trabalho mental, todo esse trabalho espiritual e ter paciência que na hora certa, no momento certo, aquilo se manifesta. Precisa gerar mérito, precisa gerar crédito para sacar, ok? E aí as coisas vão se manifestando. E aí tem um ingrediente nesse pacote todo para fazer as coisas acontecer, que é este aqui, ó. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, e se o pensamento, estou rico agora, não for destruído, ou seja, tua fé tem que ser grandona, ok? Imensa. E o pensamento, estou rico agora, não pode ser destruído, mas conservar-se sempre na mente, firme por longo tempo, e isso com certeza, então, concretiza a riqueza. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, e se o pensamento, estou rico agora, não for destruído, você pensa, você tem que ter convicção, firmeza, fé inabalável, e conservar sempre na mente, né? Essa fé, essa firmeza, e por longo tempo, não é 5 minutinhos e já desistir, eu não consigo, não, isso é por longo tempo, como ele escreve, com certeza será concretizada a riqueza. E aí você fala, tá, onde que eu acho essa fé? Fala para mim, preletor. Já penso, já estou com a cabeça doendo, de tanto pensar. Se você está com a cabeça doendo, você não está pensando, nem está mentalizando do jeito certo. Tem que pensar solto. Liberdade. Convicção, Deus já me deu tudo, eu e Deus somos um só. Liberdade. Né? Como diz no livro do nosso texto, a riqueza é o verdadeiro rico é aquele que possui liberdade. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, tem, no capítulo 14, o sentimento, fonte da força infinita, tem um tópico ali que diz como intensificar o amor e a fé. E nesse momento nós precisamos ter fé inabalável. Nesse período fenomenicamente incerto, onde tem pouca gente, né? Mas tem, né? Ou nem tanto quanto poderia, investindo, fazendo as coisas acontecer, trabalhando, oportunidade acontecendo, mas tem uma grande massa aí que está na vala comum, meu Deus, como é que eu faço? Isso não devia estar acontecendo, está tudo ruim, só existe esse fenômeno doente, só existe esse fenômeno quebrado de desemprego, só existe esse fenômeno, né, de empreendimentos sendo desativados, e cada vez que você entra no mercado tem uma lojinha lá na galeria que fechou, você fala, tá vendo o que está acontecendo? E aí você entra nesse senso comum de que está tudo ruim, quanto mais você
você pensa isso, mais vai piorando, porque esse manifesto que eu reconheço. Se eu reconheço pobreza, quebra, falta de dinheiro, né, doença, aí tudo isso vai se manifestar. Então você tem que ter essa fé, como a gente leu aqui, inabalável. Ter essa fé contínua, sempre a convicção de que, opa, chega lá, vai chegar, a minha hora já chegou. Ah, mas não chegou, mas bota pro universo, já chegou. Planta agora bons pensamentos, convicção, fé inabalável que as coisas vão se manifestar ali na frente. Você não joga uma semente aqui de laranja e daqui a pouco já tem um pé de laranja com cheio, dúzias de laranja para você colher. Tem o tempo de plantar, de semear, de cuidar, de florescer e aí dar os frutos. Tudo funciona assim, em maior ou menor tempo. O gap pode ser maior ou menor, mas tem que ter um tempo para que o universo, né, através do seu molde mental, despeja a substância que vai materializar aquilo que você quer. Nesse capítulo aqui, nesse subtópico, como intensificar o amor à fé, o mestre escreve o seguinte. Isso falando do ensinamento sagrado, isso que nós estamos estudando agora. Não basta reconhecer apenas intelectualmente esta filosofia que preconiza um novo modo de viver, ao qual damos o nome de pensamento iluminador, né? Seichonoye, o ensinamento sagrado. Apenas com o conhecimento intelectual dessa filosofia, não podemos exercer comando algum sobre o nosso destino. Olha aí, não é para ficar na superfície. Apenas com o conhecimento intelectual dessa filosofia, não podemos exercer comando algum sobre o nosso destino. É necessário fazer com que o nosso conhecimento dessa filosofia vá além do intelecto, atingindo o âmago da nossa alma. Sai da superfície intelectual aqui do cérebro, do conhecimento. Mergulha no âmago da alma, no âmago do teu espírito. É lá que está o verdadeiro tesouro, é ali que manifesta a verdadeira liberdade do rico. E aí ele escreve, como conseguiremos isto? E aí está aqui no livro, na página 109. Antes de mais nada, precisamos ter a convicção. Convicção. Convicção é diferente de força de vontade. Força de vontade você tem que ter para realizar, mas a convicção é a certeza de que com tanta força de vontade você realiza. Convicção. Entenderam? Convicto, convicção. Com governo, sem governo, com dólar alto, dólar baixo, com infecção, sem infecção, seja lá o que for, você tem a convicção de que a hora passa tudo isso, ou durante isso, a convicção de que a riqueza se manifesta. Você toma conta do seu destino, você possui a liberdade de tomar conta do seu destino e não fica possuído pelo fenômeno que está se mostrando. Por isso que ele escreve, antes de mais nada, precisamos ter a convicção de que o conseguiremos. Tomar conta do nosso destino, né? Ou conseguiremos, assim como conseguiremos todas as outras coisas que desejamos. Vale a pena repetir, né? É necessário fazer com que o nosso conhecimento dessa filosofia vá além do intelecto, atingindo o âmago da nossa alma. Como conseguimos isso? Antes de mais nada, precisamos ter a convicção de que o conseguiremos, assim como conseguiremos todas as outras coisas que desejamos. E aí ele continua. Por exemplo, se desejamos desenvolver uma característica em nós, promover a nossa saúde e obter a riqueza, devemos efetuar a meditação Shinsokan. Quem está chegando agora no ensinamento, está tomando contato pela primeira vez, tem aqui, vai lá na livraria, adquira, tem aqui, oração para perdoar, oração da cura, oração para encontrar a metade da alma ou a alma gêmea, como é dito agora. Por exemplo, se desejarmos desenvolver uma característica em nós, promover a nossa saúde e obter a riqueza, devemos efetuar a meditação Shinsokan. E aqui você aprende a praticar o Shinsokan. Afirmar a nós próprios, de modo enfático, que aquilo que desejamos existe aqui e agora. E, em seguida, mentalizar ou dizer que temos o direito de obtê-la. Olha a sacada da coisa. Não é simples, mas também não é impossível e difícil. É só entender e praticar.
Se desejarmos desenvolver uma característica em nós, promover a saúde e obter a riqueza, devemos efetuar a meditação Shin-Sokan, afirmar a nós próprios, de modo enfático, que aquilo que desejamos existe aqui e agora, e em seguida mentalizar ou dizer que temos o direito de obtê-lo. E desse modo, realmente conseguiremos realizar o que desejamos. Aí ele dá uma coisinha aqui a mais, para ficar mais bacana e para aquilo acontecer efetivamente. Após a meditação Shin-Sokan, devemos voltar ao trabalho com a mente serena. A liberdade. Olha a liberdade, a genuína liberdade do ser rico, saudável, inquebrantável, firme, de caráter firme. Após a meditação Shin-Sokan, devemos voltar ao trabalho com a mente serena e esperar que as leis mentais que comandam o destino passem a agir para criar o que desejamos. Devemos voltar ao trabalho com a mente serena e esperar que as leis mentais que comandam o destino passem a agir para criar o que desejamos. Assim, a mente do universo infalivelmente concretizará o que visualizamos. A mente do imenso universo é a vida e o amor prontos para jorrarem vigorosamente. De novo, a mente do imenso universo é a vida, o amor, a mente do imenso universo é a vida e o amor, prontos para jorrarem vigorosamente, bastando que abramos a válvula. E o que é abrir a válvula? Ele escreve aqui, abrir a válvula significa reconhecê-los. O mundo nos trata de modo condizente com a atitude que tomamos em relação a ele. Olha aqui. O mundo nos trata de modo condizente com a atitude que tomamos em relação a ele. Tomamos uma atitude covarde, medrosa, reativa, ou vamos tomar uma atitude corajosa, firme, proativa? Como é que você quer que o mundo te trate? Livre-arbítrio. Trazemos essa pecinha de fábrica, como eu já falei. Convicção, convicção, convicção de que tudo já nos é dado, que Deus já nos deu tudo, que sou possuidor de todos os atributos magnânimos de Deus. E aí ele coloca aqui, né, um exercício para que a gente exercite, um exercício para que a gente exercite bacana, um exercício para que a gente pratique e vai, né, mantendo essa convicção. Com este método podemos vivificar todas as maravilhosas forças latentes em nosso corpo. Conhecendo a verdade, podemos aplicar na prática o que foi explicado por meio do método de respiração bastante simples que eu apresento a seguir. Sempre que tiver uma folga no trabalho, olha aí, em vez de você ficar desesperado, não sabe o que fazer, tira o time de campo um minutinho. Ah, mas não dá. Dá. Hoje você está em home office, se você está no trabalho não está todo mundo ali contigo, se você está indo lá na empresa fisicamente, mas se você tem casa, mas como é que eu vou mentalizar com as crianças pulando para cá, o cachorro latindo, a mulher cozinhando, ou o marido trabalhando, e eu aqui fazendo alguma coisa, eu também estou trabalhando, e o marido lá com as crianças, né? Arruma um tempo, não arruma desculpa, não terceiriza. Aí o mestre escreve o seguinte: sempre que tiver uma folga no trabalho, sente-se num lugar tranquilo, serenamente, feche os olhos, respire lenta e profundamente. Respire lenta e profundamente. Ao respirar o ar, mentalize: estou aspirando a sabedoria, o amor e a vida de Deus. A sabedoria, o amor e a vida de Deus estão preenchendo todo o meu ser. Em seguida, enquanto solta lentamente o ar, sinta seu corpo repleto de nova vitalidade, mentalizando ainda o seguinte: todo o meu ser é vivificado e preenchido pela vida de Deus. E aí, com essa prática, você vai fazer com que, simultaneamente, a mentalização e o seu corpo fique em estado condizente com o aspecto mentalizado, então terá a maravilhosa sensação de enlevo, de estar abraçado, de estar realizando. Bacana, gente!
convicção, fé, todos nós temos. E aí é exercitar, é transcender o fenômeno. Tá ok? Então, só para a gente finalizar com uma coisa que o mestre escreve aqui sobre os problemas. Os problemas aprimoram o homem. Não devemos temer nenhum problema. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Quanto mais difícil for o problema, mais interessante será resolvê-lo exercitando a nossa capacidade. Se você tiver algum problema que não consegue resolver com sua própria capacidade mental, deve apelar, tá, entre aspas, aqui ao Deus do seu íntimo, mais uma mentalização, proferindo as seguintes palavras. Deus, o fundo da minha alma, ó força infinita, manifestai-vos. Abrigue-se em Deus. E aqui no outro livro, nós fizemos um exercício de conexão com essa grande vida de Deus. Una-se a Ele. Confie totalmente em Deus. Na hora adequada, a ideia acertada se manifestará. Ok? Chama Deus e a coisa acontece. Bem, meus queridos, então hoje nós entendemos que para superar isso, o verdadeiro rico é aquele que tem liberdade, porque qualquer problema que apareça, qualquer dificuldade, ele está liberto. Ele possui, não é possuído pela matéria. Ok? E aí a gente entendeu um pouco mais de como a riqueza se manifesta. Na quantidade, na hora, no momento certo. Cumpriu a missão, vai, aí vem o outro momento, né, de possibilidades, outro momento de fartura, ou ele se mantém, melhora. A liberdade genuína do Filho de Deus de saber que aquilo está ali para lhe servir. Ele possui, ele não é possuído. Ok? E por fim a gente entendeu o que é a convicção, a verdadeira fé manifestada em nossa vida para a gente superar esses momentos de atribulações, ainda mais nesse momento agitado, maluco que a gente está vivendo. Ok? Assim então, encerro o nosso estudo de hoje. Prazer imenso estar com vocês nesses minutos, compartilhando esse ensinamento sagrado. Esperamos que todos nós venhamos sempre manifestar saúde, alegria, prosperidade em nossa vida, porque merecemos isso. Deixamos isso fluir sem medo. Ok? Muito obrigado, saúde, sucesso sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roosevelt do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9 horas começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais.
Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive. Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!